Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964. Dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias. Parte 1, artigos 1º ao 15. O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta, e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Do condomínio. Artigo 1º. As edificações ou conjuntos de edificações, de um ou mais pavimentos, construídos sob a forma de unidades isoladas entre si, destinadas a fins residenciais, ou não residenciais, poderão ser alienados, no todo ou em parte, objetivamente considerados, e constituirá, cada unidade, propriedade autônoma sujeita às limitações desta lei. Parágrafo 1º. Cada unidade será assinalada por designação especial, numérica ou alfabética, para efeitos de identificação e discriminação. Parágrafo 2º. A cada unidade caberá, como parte inseparável, uma fração ideal do terreno e coisas comuns, expressa sob forma decimal ou ordinária. Artigo 2º. Cada unidade com saída para via pública, diretamente ou por processo de passagem comum, será sempre tratada como objeto de propriedade exclusiva, qualquer que seja o número de suas peças, e sua destinação, inclusive, vetado, edifício-garagem, com ressalva das restrições que se lhe imponham. Parágrafo 1º. O direito à guarda de veículos nas garagens ou locais a isso destinados nas edificações ou conjuntos de edificações, será tratado como objeto de propriedade exclusiva, com ressalva das restrições, que ao mesmo sejam impostas por instrumentos contratuais adequados, e será vinculada à unidade habitacional a que corresponder, no caso de não lhe ser atribuída fração ideal específica de terreno. Parágrafo 2º. O direito de que trata o parágrafo 1º deste artigo, poderá ser transferido a outro condômino, independentemente da alienação da unidade a que corresponder, vedada sua transferência a pessoas estranhas ao condomínio. Parágrafo 3º. Nos edifícios garagem, às vagas serão atribuídas frações ideais de terreno específicas. Artigo 3º. O terreno em que se levantam a edificação, ou conjunto de edificações, e suas instalações, bem como as fundações, paredes externas, o teto, as áreas internas de ventilação, e tudo mais que sirva a qualquer dependência de uso comum dos proprietários, ou titulares de direito à aquisição de unidades ou ocupantes, constituirão condomínio de todos, e serão insuscetíveis de divisão, ou de alienação destacada da respectiva unidade. Serão também insuscetíveis de utilização exclusiva por qualquer condômino, vetado. Artigo 4º. A alienação de cada unidade, a transferência de direitos pertinentes à sua aquisição, e a constituição de direitos reais sobre ela independerão do consentimento dos condôminos, vetado. Parágrafo único. A alienação ou transferência de direitos, de que trata este artigo, dependerá de prova de quitação das obrigações do alienante para com o respectivo condomínio. Artigo 5º. O condomínio por meação de parede, soalhos e tetos das unidades isoladas, regular-se-á pelo disposto no Código Civil, no que lhe for aplicável. Artigo 6º. Sem prejuízo do disposto nesta lei, regular-se-á pelas disposições de direito comum o condomínio por cota ideal de mais de uma pessoa sobre a mesma unidade autônoma. Artigo 7º. O condomínio por unidades autônomas instituir-se-á por ato entre vivos, ou por testamento, com inscrição obrigatória no registro de imóvel, dele constando a individualização de cada unidade, sua identificação e discriminação, bem como a fração ideal sobre o terreno e partes comuns, atribuída a cada unidade, dispensando-se a descrição interna da unidade. Artigo 8º. Quando, em terreno onde não houver edificação, o proprietário, o promitente comprador, o cessionário deste, ou o promitente cessionário sobre ele desejar erigir mais de uma edificação, observar-se-á também o seguinte. A. Em relação às unidades autônomas, que se constituírem em casas térreas ou assobradadas, será discriminada a parte do terreno ocupada pela edificação, e também aquela eventualmente reservada, como de utilização exclusiva dessas casas, como jardim e quintal, bem assim a fração ideal do todo do terreno, e de partes comuns, que corresponderá às unidades.
B. Em relação às unidades autônomas, que constituírem edifícios de 2 ou mais pavimentos, será discriminada a parte do terreno ocupada pela edificação, aquela que eventualmente for reservada como de utilização exclusiva, correspondente às unidades do edifício, e ainda a fração ideal do todo do terreno, e de partes comuns, que corresponderá a cada uma das unidades. C. Serão discriminadas as partes do total do terreno, que poderão ser utilizadas em comum pelos titulares de direitos sobre os vários tipos de unidades autônomas. D. Serão discriminadas as áreas que se constituírem em passagem comum para as vias públicas, ou para as unidades entre si. Capítulo 2. Da Convenção de Condomínio. Artigo 9º. Os proprietários, promitentes compradores, cessionários ou promitentes cessionários dos direitos pertinentes à aquisição de unidades autônomas, em edificações a serem construídas, em construção ou já construídas, elaborarão, por escrito, a convenção de condomínio, e deverão também, por contrato ou por deliberação em assembleia, aprovar o regimento interno da edificação ou conjunto de edificações. Parágrafo 1º. Far-se-á o registro da convenção no registro de imóveis, bem como a averbação das suas eventuais alterações. Parágrafo 2º. Considera-se aprovada, e obrigatória para os proprietários de unidades, promitentes compradores, cessionários e promitentes cessionários, atuais e futuros, como para qualquer ocupante, a convenção que reúna as assinaturas de titulares de direitos que representem, no mínimo, 2/3 das frações ideais que compõem o condomínio. Parágrafo 3º. Além de outras normas aprovadas pelos interessados, a convenção deverá conter: a discriminação das partes de propriedade exclusiva, e as de condomínio, com especificações das diferentes áreas. B. O destino das diferentes partes. C. O modo de usar as coisas e serviços comuns. D. Encargos, forma e proporção das contribuições dos condôminos para as despesas de custeio, e para as extraordinárias. I. O modo de escolher o síndico e o conselho consultivo. F. As atribuições do síndico, além das legais. G. A definição da natureza gratuita ou remunerada de suas funções. H. O modo e o prazo de convocação das Assembleias Gerais dos Condôminos. I. O quórum para os diversos tipos de votações. J. A forma de contribuição para a constituição de fundo de reserva. L. A forma e o quórum para as alterações de convenção. M. A forma e o quórum para aprovação do regimento interno, quando não incluídos na própria convenção. Parágrafo 4º. No caso de conjunto de edificações, a que se refere o artigo 8º, a Convenção de Condomínio fixará os direitos e as relações de propriedade entre os condôminos das várias edificações, podendo estipular formas pelas quais se possam desmembrar e alienar porções do terreno, inclusive as edificadas. Artigo 10. É defeso a qualquer condômino: inciso 1. Alterar a forma externa da fachada. Inciso 2. Decorar as partes e esquadriais externas com tonalidades ou cores diversas das empregadas no conjunto da edificação. Inciso 3. Destinar a unidade a utilização diversa de finalidade do prédio, ou usá-la de forma nociva ou perigosa ao sossego, à salubridade e à segurança dos demais condôminos. Inciso 4. Embaraçar o uso das partes comuns. Parágrafo 1º. O transgressor ficará sujeito ao pagamento de multa prevista na convenção, ou no regulamento do condomínio, além de ser compelido a desfazer a obra, ou abster-se da prática do ato, cabendo, ao síndico, com autorização judicial, mandar desmanchar-ia, à custa do transgressor, se este não a desfizer no prazo que lhe for estipulado. Parágrafo 2º. O proprietário ou titular de direito à aquisição de unidade poderá fazer obra que, vetado, ou modifique sua fachada, se obtiver a aquiescência da unanimidade dos condôminos. Artigo 11. Para efeitos tributários, cada unidade autônoma será tratada como prédio isolado, contribuindo o respectivo condômino, diretamente, com as importâncias relativas aos impostos e taxas federais, estaduais e municipais, na forma dos respectivos lançamentos. Capítulo 3. Das despesas do condomínio. Artigo 12. Cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio.
Parágrafo 1º. Salvo disposição em contrário na Convenção, a fixação da quota no rateio corresponderá à fração ideal de terreno de cada unidade. Parágrafo 2º. Cabe ao síndico arrecadar as contribuições competindo-lhe promover, por via executiva, a cobrança judicial das quotas atrasadas. Parágrafo 3º. O condômino que não pagar a sua contribuição no prazo fixado na Convenção, fica sujeito ao juro moratório de 1% ao mês, e multa de até 20% sobre o débito, que será atualizado, se o estipular a Convenção, com a aplicação dos índices de correção monetária levantados pelo Conselho Nacional de Economia, no caso da mora por período igual ou superior a 6 meses. Parágrafo 4º. As obras que interessarem a estrutura integral da edificação ou conjunto de edificações, ou ao serviço comum, serão feitas com o concurso pecuniário de todos os proprietários, ou titulares de direito à aquisição de unidades, mediante orçamento prévio aprovado em Assembleia Geral, podendo incumbir-se de sua execução o síndico, ou outra pessoa, com a aprovação da Assembleia. Parágrafo 5º. A renúncia de qualquer condômino aos seus direitos, em caso algum, valerá como escusa para exonerá-lo de seus encargos. Capítulo 4. Do seguro, do incêndio, da demolição e da reconstrução obrigatória. Artigo 13. Proceder-se ao seguro da edificação, ou do conjunto de edificações, neste caso, discriminadamente, abrangendo todas as unidades autônomas e partes comuns, contra incêndio ou outro sinistro, que cause destruição no todo, ou em parte, computando-se o prêmio nas despesas ordinárias do condomínio. Parágrafo único. O seguro de que trata este artigo será obrigatoriamente feito dentro de 120 dias, contados da data da concessão do habite-se, sob pena de ficar o condomínio sujeito a multa mensal equivalente a 1/12 do imposto predial, cobrável executivamente pela municipalidade. Artigo 14. Na ocorrência de sinistro total, ou que destrua mais de 2/3 de uma edificação, seus condôminos reunir-se-ão em assembleia especial, e deliberarão sobre a sua reconstrução ou venda do terreno e materiais, por quórum mínimo de votos que representem metade, mais uma das frações ideais do respectivo terreno. Parágrafo 1º. Rejeitada a proposta de reconstrução, a mesma Assembleia, ou outra para este fim convocada, decidirá, pelo mesmo quórum, do destino a ser dado ao terreno, e aprovará a partilha do valor do seguro entre os condôminos, sem prejuízo do que receber cada um pelo seguro facultativo de sua unidade. Parágrafo 2º. Aprovada, a reconstrução será feita, guardados, obrigatoriamente, o mesmo destino, a mesma forma externa e a mesma disposição interna. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo anterior, a minoria não poderá ser obrigada a contribuir para a reedificação, caso em que a maioria poderá adquirir as partes dos dissidentes, mediante avaliação judicial, feita em vistoria. Artigo 15. Na hipótese de que trata o parágrafo 3º do artigo antecedente, a maioria poderão ser adjudicadas, por sentença, as frações ideais da minoria. Parágrafo 1º. Como condição para o exercício da ação prevista neste artigo, com a inicial, a maioria oferecerá e depositará, à disposição do juízo, as importâncias arbitradas na vistoria para avaliação, prevalecendo as de eventual desempatador. Parágrafo 2º. Feito o depósito de que trata o parágrafo anterior, o juiz, liminarmente, poderá autorizar a adjudicação à maioria, e a minoria poderá levantar as importâncias depositadas. O oficial de registro de imóveis, nestes casos, fará constar do registro que a adjudicação foi resultante de medida liminar. Parágrafo 3º. Feito o depósito, será expedido o mandado de citação, com o prazo de 10 dias para contestação, vetado. Parágrafo 4º. Se não contestado, o juiz, imediatamente, julgará o pedido. Parágrafo 5º. Se contestado o pedido, seguirá o processo rito ordinário. Parágrafo 6º. Se a sentença fixar valor superior ao da avaliação feita na vistoria, o condomínio em execução restituirá à minoria a respectiva diferença, acrescida de juros de mora a prazo de 1% ao mês, desde a data da concessão de eventual liminar, ou pagará o total devido, com os juros da mora a conter da citação. Parágrafo 7º.
Transitada em julgado a sentença, servirá ela de título definitivo para a maioria, que deverá registrá-la no registro de imóveis. Parágrafo 8º. A maioria poderá pagar e cobrar da minoria, em execução de sentença, encargos fiscais necessários à adjudicação definitiva a cujo pagamento se recusar a minoria.